Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. É importante demais. Obrigada. A gente procurar entender direitinho o que o Espiritismo tem para nos dizer, porque ele, como a gente já falou aqui, ele não está inventando nada. Eu virar isso aqui melhor, porque eu acho que ele tá abençoando algum desencarnado aqui, porque ele está virado, né? Mas o desencarnado não precisa, não. O corpo aqui que precisa. Quando a gente entende o que o Espiritismo está nos dizendo, a gente compreende as verdades que estão na natureza. Ele não inventou, ele não criou nada, mas é uma doutrina que filtrou, que mostra, que tira as crendices, que mostra a força que nós temos, né? Que nós somos capazes, que nós podemos, né? Podemos vencer as inferioridades, vencer os inimigos todos, que os grandes inimigos da nossa vida, a gente se preocupa muito com o inimigo, né? Encarnado, com aquele que não gosta da gente, ou desencarnado mesmo. Mas olha, eles não são nada perto dos verdadeiros inimigos que nós carregamos, e esses inimigos estão em nós, dentro de nós. São as inferioridades. É o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a cobiça, a inveja. Esses são os nossos grandes inimigos, porque esses podem nos fazer mal. Ah, mas o inimigo encarnado e desencarnado também fazem mal. Fazem, eles nos fazem, mas não é de graça, não. Quando um espírito desencarnado chega a nos fazer um mal muito grande, esse espírito não está por acaso ali. Algo em nós os atraiu, e o que foi? Aquilo, os grandes inimigos que temos dentro de nós, que são as inferioridades todas. Então esses são os nossos verdadeiros inimigos. E quando a gente entende o Espiritismo, quando a gente estuda essa doutrina que veio revelar as verdades do universo, as verdades, né, que estão na natureza, criadas por Deus, as leis divinas, nós entendemos por que nós temos que vencer esses inimigos. E como Paulo disse, há um último inimigo a vencer. O último inimigo a vencer é a morte. A morte física. Porque como nós vamos ver nesse capítulo que a gente está entrando, de espíritos errantes, o espírito errante é aquele que está necessitando de encarnar. Errante quer dizer que erra, né? que anda para lá e para cá, né? Que está vagando. São espíritos errantes, assim como os astros errantes, né? Quando a gente está lá na escola, lá naquela primeira fase, quando a gente começa a aprender sobre os astros, né? A gente aprende que o cometa é um astro errante. Por quê? Ele erra? Não, ele passeia pelo céu. É só o que ele faz, ele vaga. Ele vai e volta, ele fica vagando, ele fica passeando pelo universo. Passeando em torno, né, das estrelas. E nesse passeio, ele vai diminuindo a sua cauda, porque ela é feita de gelo, né? Então ele vai sendo atraído muitas vezes pela gravidade dos planetas, muitas vezes ele se aproxima das estrelas e ele vai se purificando. O cometa, ele chega um ponto que ele
some, né? Porque ele vai perdendo a sua cauda, ele vai perdendo aquele gelo, vai secando e tal. Mas ele perde isso de tanto ir e vir, de tanto passear pelo universo, né? De tanto passear aí e ser atraído pelas estrelas, e como elas são incandescentes, ele vai perdendo a sua cauda, né? E ele se purifica, porque ele se energiza depois, porque ele é uma rocha incandescente, mas que tem aquela cauda de gelo, né? E depois ele acaba se energizando. Então, grosseiramente, nós, como espíritos errantes, fazemos a mesma coisa. Passeamos pelo universo. Reencarnamos em vários mundos. Não só na Terra, como em todos aqueles que estão de acordo com a nossa evolução. Não temos necessariamente que reencarnar sempre no mesmo. Nós vamos reencarnar no planeta que estiver oferecendo condições para que a gente possa resgatar os nossos deslizes, o nosso passado aí delituoso. Então Kardec pergunta na 223, a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Então eles dizem que pode ser imediatamente, dependendo da necessidade dessa alma, bem como ela pode demorar. Eles dizem, às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Por que será, né? Por tudo que a gente tem aprendido, isso é tão claro, é tão lógico, que a gente sabe a resposta. Por quê? Porque o espírito, a cada desencarnação, ele entra na erraticidade. Se vocês forem procurar essa palavra, vocês vão achar. Não vão achar. Essa palavra, ela está aqui dentro da doutrina espírita. A erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. O espírito precisa passear por esses mundos aí, digamos assim, né? Passear entre aspas, porque nós não estamos aqui a passeio e espírito nenhum vai para mundo nenhum a passeio. Mas, digamos, o processo de ir e vir, né? Aquele fenômeno de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, para que ele possa, através das experiências adquiridas, do cumprimento da lei, da expiação, né, cumprida, e da aprovação também, ele possa evoluir. A cada encarnação ele tem que contar um pouco aí de evolução, senão ele vai ficar estacionado durante muito tempo, né? E isso não é bom para a alma. Então, quando ele está entre uma encarnação e outra, ele está sem um corpo físico, ele está com o perispírito que ele usou, o perispírito compatível com o mundo que ele viveu, ele guarda esse perispírito da última encarnação. Então ele entra na erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra. Por que que nos mundos então superiores ela é quase que imediata? Ora, para que serve o período de erraticidade? Para que serve o período entre uma encarnação e outra? Para que o espírito possa avaliar a vida que teve, para que ele possa fazer um balanço da vida que ele levou, para que ele possa contar os erros e os acertos, para que ele possa se inspirar nos espíritos melhores que os estão assistindo, para que ele possa querer isso, se estimular com a felicidade dos justos, né? Então ele compreender os erros que teve. Então a vida dele se passa, né, no seu arquivo mental, que ele retira da casa mental, que é o cérebro, quando desencarna. Todas essas experiências estão armazenadas no arquivo mental da alma, né, naqueles núcleos potencializados para isso.
naqueles núcleos energéticos que compõem a alma, né? Ali ele vai, portanto, fazer uma avaliação de tudo que ele fez. Lembra que eu comentei aqui que tem um filme chamado Um Visto para o Céu, que tem um tribunal? Eu não sei se vocês já viram esse filme, é engraçado demais esse filme, que os espíritos desencarnam, né? Pegam uma conduçãozinha, não sei lá o que, um ônibusinho, um trenzinho, sei lá o que é aquilo, e eles são levados ao tribunal para eles prestarem conta. Aí cada um vai para o seu guichê, igualzinho assim, um negocinho de uma lan house, parece uma lan house. Cada um senta na frente de uma tela e ali, naquela tela, vão se passar filmes, digamos assim, vídeos da vida que aquela alma teve na Terra. E ela vai observar, ela vai ver o que fez, né? Aquilo é uma encenação, mas é mais ou menos parecido com aquilo que se passa no arquivo mental da alma. A alma produz esses vídeos, a alma vê, né? Lembra que eu falei na semana passada que por ocasião das experiências de quase morte, que a maioria das pessoas que passaram por essa experiência viram a sua vida passar por como se fosse um filme. A vida toda, passar desde a infância, como se fosse um filme. Aquilo ali é real. Os médicos têm uma explicação um pouquinho diferente da nossa, né, do espiritismo, mas é o espírito fazendo o backup, digamos assim, na linguagem dos computadores, né, fazendo o backup de tudo que está armazenado na casa mental, porque ela vai morrer. A casa mental vai morrer, eles têm que retirar. Então aquilo vai sendo retirado como um filme que vai passando rápido e vai para um arquivo mental. Se a alma desencarna, aquilo está lá. Se ela volta, né? Se ela consegue ser trazida, não trazida à vida, porque ninguém traz ninguém à vida, né? Quem morreu, morreu, não vai voltar. Mas quando está naquele processo ainda, né, de um coração que para, mas o cérebro ainda está funcionando, ou às vezes dá até uma parada no cérebro, mas é coisa rápida, ainda tem condição, a alma não desencarnou, ela ainda está ali, ela não desencarnou, ela está ligada ao corpo físico. Então os aparelhos conseguem fazer o que eles chamam de ressuscitação, né? Mas não é bem assim, morreu, não vai voltar. Se houve o desligamento, não volta, mas não houve. Nesse momento, nesse tempo, não houve desligamento. Aí, quando a alma retorna para integrar aquele corpo e movimentá-lo, porque ela não foi retirada, ela não tinha se desligado, mas ela estava afastada um pouquinho, né? Como por ocasião do sono, que a gente se afasta. Então, quando ela acorda o corpo físico ali, logo ela repõe tudo ali na casa mental. Mas naquele momento em que a morte é uma ameaça, ela já começa nesse processo que é inconsciente, isso no sentido assim, não, vou retirar porque eu posso morrer, não. Isso acontece naturalmente, né, por ocasião desse fenômeno. Então a vida passa ali e as pessoas depois contam que viram a vida dela como se fosse um filme. Então é assim, o espírito desencarna, perde o corpo físico, após aquela perturbação momentânea, que pode durar mais ou menos, dependendo da compreensão da alma, do que ela tem de compreensão sobre a vida após a morte, ela então vai passar para o período de balanço. Ela vai começar a ver o que aconteceu com ela, por que ela passou por isso ou aquilo, está tudo no arquivo mental, está tudo lá. Aí ela vai se recuperando. E nesse período, com a sua compreensão, né, com a sua aceitação do problema que ela está passando, se ela foi antes da hora, isso demora a acontecer. Mais ainda. Porque se a alma, mas vai antes da hora? Vai, só não vai antes da hora pela mão alheia. Pela mão alheia não vai. Mas se a gente tem uma doença, a gente não trata. Se aquela doença tivesse que ficar em nós, né, para um resgate durante um tempo,
não sei quanto, mas durante um tempo, e a gente não faz nada para melhorar, não procura ajuda médica, não faz o que tem que fazer, aquilo vai progredir muito rapidamente e a alma vai desencarnar antes da hora, porque não deu tempo, né, dela cumprir toda a parte dela, por suicídio também, por todas as nossas... pelos nossos exageros todos, uma alimentação intensiva, muito alimento, né, que a gente põe muita toxina, a gente cria doenças que não eram para acontecer. Então isso tudo faz que a gente parta antes da hora. Segundo os espíritos, parte muito mais gente, muito mais espíritos desencarnam antes do momento previsto do que no momento. Porque nós somos muito exagerados nas coisas. Nós prejudicamos muito o corpo físico. Nós colocamos uma carga extra no corpo físico, não é? Alcançá-lo mais do que a gente deveria, ao comer mais do que deveria ou ao comer menos do que deveria. Porque também tem esse lado, né? Nós precisamos da medida mais ou menos certa para organizar, né, esse corpo aí. Então a gente parte muito antes da hora. Então, quando se parte antes da hora, o espírito fica muito perturbado e mais ou menos dura o tempo que ele deveria viver na Terra. É mais ou menos isso. Se ele deveria viver mais 6 anos, ele vai ficar 6 anos naquela perturbação sem saber o que aconteceu direito. 6 anos contados na Terra. Na espiritualidade isso não é nada. Não é nada. Né? O espírito, 100 anos aqui é um piscar de olhos na espiritualidade. Então, na espiritualidade, na erraticidade, isso não conta quase tempo. Mas ele tem que passar por essa expiação, já que ele que provocou isso no próprio corpo. Né? Uma pessoa que vai fazer um check-up médico, o médico diz para ela, fulano, você não pode mais comer o que você come. Você tem que fazer uma restrição e uma redução na sua alimentação. Você tem que fazer exercício físico. Aquilo entra por um e sai pelo outro. Claro que essa pessoa vai apressar a sua partida da Terra, porque ela vai ficar doente. Não é? O médico diz para o paciente assim, olha, se você não fizer uma dieta, uma restrição ou uma redução. Não vou botar dieta, que essa palavra dói, né? Essa palavra é horrível. Deus nos livre dessa palavra. Antigamente, quando eu era jovem, era regime. Era horrível essa palavra, regime. Coisa horrível. Vou fazer regime. Deus que me perdoe, coisa horrorosa. Depois foi a tal da dieta. Agora é reeducação alimentar. É a moda. Reeducação alimentar. É mais bonito, né? Porque educação é uma palavra linda, não é? E alimento também. Então, a reeducação alimentar, eu gosto dessa palavra eu gosto. E até dá vontade de fazer isso mesmo, porque quem não quer se educar, né? E se a nossa educação não está muito boa para um lado, a gente tem que fazer uma reeducação. Então, o médico fala, olha, fulano, você precisa fazer uma reeducação alimentar, há uma mudança de vida, a gente não faz. Claro que essa pessoa vai apanhar uma doença, vai ficar diabético, vai ter uma cirrose, né? Vai ter, se ela não mudar o ritmo de vida, vai ter um problema no pulmão, né? Porque se ela fuma, ela não vai parar. Então são coisas que a gente aproxima. Aí o espírito entra na erraticidade cheio de problemas. Ele não vai se livrar desses problemas. Se dói agora, vai doer também depois. Até ele se livrar desse problema, ele vai ficar doente também. Se ele se comunicar, ele vai dizer que ele está com dor. Ele vai dizer que ele está doente, porque é assim que ele se sente. Até que ele complete o seu tempo e compreenda que ele não tem mais o corpo. Esses espíritos são levados às reuniões mediúnicas para receber essa notícia. Quanto tempo estão? Não sabemos, mas muito, né? Então, o espírito que compreende a situação depois de passar por essa perturbação toda, ele compreende isso, ele começa a analisar a vida que ele teve. Bem, então o que eu preciso para melhorar?
eu preciso de consertar isso, de fazer isso, de mudar aquilo. Ele vai criando essas imagens em si, né? Essa vontade de acertar. E ele, com isso, ele vai montando a sua vida, né? O seu mapa reencarnatório, para quando ele for informado que ele vai reencarnar, ele está com um mapa ali para apresentar. Né? É aquele jovem que vai fazer uma entrevista numa empresa. O que ele tem que fazer antes? Ele tem que se preparar para essa entrevista. Aí ele tem que pensar direitinho o que ele vai falar. Se ele não fala inglês, ele não pode dizer que ele tem um inglês bom, porque não é verdade. Então ele vai fazendo toda aquela montagem, né, daquele mapinha, e vai apresentar o seu currículo. Ele tem que apresentar o seu currículo. Ali está onde ele estudou, o que ele fez, os cursinhos que ele já fez, onde ele trabalhou. Então, ele não pode ir sem nada para uma entrevista, né, de emprego. Ele tem que levar alguma coisa que ele tenha. O espírito também vai montando o seu currículo. Ele vai montando o seu mapa, tudo direitinho. Na ocasião que ele for reencarnar, ele já tem um mapa pronto que deverá ser aprovado pelo Criador, né? Que também, quando o espírito vê a felicidade dos justos, ele quer rapidinho também ser tão feliz quanto. Aí ele promete tudo. É igual quem tem cálculo renal. Chega com cálculo renal no hospital, ele pode ter medo de injeção, ele pode ter medo disso ou daquilo, que ele não quer nem saber. Quanto for, não quer saber o tamanho da injeção que ele vai tomar, o que vão fazer. Ele quer que alguém faça algo para ele melhorar, porque é uma dor horrorosa, quem teve sabe. É horrível. É horrível. Então ele promete tudo para o médico. Não, doutor, eu vou fazer tudo direitinho, tudo direitinho. Depois que a dor vai embora, que ele sai do hospital, ele não faz nada. Até a próxima crise. Então, quando o espírito monta um mapa que não dá para ele, né, que os espíritos encarregados vão ver que ele não vai fazer, que ele não vai cumprir aquilo ali, não aprova. Aí oferece a ele alguns reparos, alguns adendos ali naquele mapa que ele fez, né, para dar mais certo. Então, isso aí é o que ele faz na erraticidade. Aí ele vai para evangelizações, eles são levados às reuniões mediúnicas nos mundos encarnados, nas reuniões de doutrina como essa aqui, que se a gente pudesse ver, a gente ia ver muito espírito aqui, aprendendo, ouvindo, porque a gente só perde o corpo, continua como é. Aqueles inimigos, os grandes inimigos que estão dentro de nós, eles não estão dentro do corpo, não. Eles não vão com o corpo para ser lá trabalhado pelo laboratório da vida, não. Ou pela cremação, não. Eles estão na alma, dentro dos arquivos mentais. Aí, o espírito, ao desencarnar, ao entrar na erraticidade, ele continua vaidoso, orgulhoso, egoísta, com tudo que ele tinha antes. Ele não vai ser bonzinho, ele não vai ser santinho. Ele vai ter que conviver com isso. Ele vai ter que encarar essa situação dele. Ele vai ver que isso não vale de nada. Que é exatamente isso que botou ele na condição que ele se encontra. De perturbação, de não ter, né, um lugar mais de acordo com o que ele esperava. Então ele vai entendendo essas coisas todas. E isso demora muito, demora o suficiente para ele compreender que ele vai retornar ao mundo e vai passar por provações e expiações para ele poder resgatar o seu passado, para ele vencer aqueles inimigos todos, até que ele vá vencer o último. Como Paulo disse, o último é a morte. A morte é o último inimigo a vencer. Por quê? Quando o espírito se torna superior,
se torna um espírito aperfeiçoado, ele não passa mais pelas experiências do mundo. Ele não vai viver mais a erraticidade. A erraticidade, ela não é o estado natural do espírito após a morte, é um período que ele tem que vivenciar para pesar tudo que ele fez, analisar, para ele retornar aos planos materiais. Aprende muito na erraticidade, aprende muito. Mas só aqui que ele vai provar que ele sabe, que ele entendeu e que ele aprendeu. E o espírito superior, o espírito aperfeiçoado, ele não precisa mais de passar pela experiência da erraticidade, porque ele já sabe aquilo tudo. Então, ele encarna rapidinho. Essa é a razão de um espírito superior, de um espírito já aperfeiçoado, reencarnar imediatamente após a morte dele, num corpo físico, ou seja, onde ele estiver, num corpo qualquer, né? O mundo que ele estiver vivenciando, porque ele já sabe, ele já está reencarnando como uma missão, ele está reencarnando para ele trabalhar. Então ele não tem mais que pensar em nada. Ele já aprendeu, ele já entendeu, ele não vive mais esse período de erraticidade. Ele vai reencarnar enquanto necessitar em mundos onde a morte não é como a nossa, como esse fenômeno dolorido para a gente. Como é dolorida uma vigília de um corpo, né? Como isso dói. São horas muito sofridas para os encarnados. Para o desencarnado, só se ele tiver que passar realmente por essa experiência dolorosa, porque normalmente eles são retirados, são levados para a espiritualidade, vão viver a erraticidade, né, que é esse período entre uma encarnação e outra. Então isso mostra por que o espírito superior encarna imediatamente. E vamos analisar e ver se o oposto disso também não é. Os espíritos muito inferiores também. Por quê? Não adianta eles ficarem lá. Eles não vão pensar em nada. Eles não vão achar que eles estão errados. Eles não vão analisar nada. Então, o contato deles com o corpo físico, com as experiências físicas, com as experiências nos mundos materiais, é muito importante, para que eles possam ir sofrendo o que eles precisam de sofrer, para eles entenderem o erro que eles cometem. Então também não faz sentido botar um espírito totalmente inferior ainda numa erraticidade, porque ele vai ficar ali perdendo tempo, vai fazer análise nenhuma. Então não tem. Aí, um parêntese para isso aqui que cabe muito bem. Animal tem erraticidade? Animal passa pelo período da erraticidade como os espíritos passam? Não. A resposta é negativa. Por quê? Porque o animal não tem livre-arbítrio, ele não tem escolhas, ele não sabe escolher, ele não pode escolher. Ele não é um espírito, ele é um princípio espiritual. Ele tem uma alma rude. E como ele só entende que está vivo quando ele está num corpo físico, ao ser retirado do corpo, aquele princípio espiritual não tem aquela consciência que o espírito tem, que para que ele vai ficar um período grande entre uma, não vamos dizer encarnação, porque espírito animal não encarna, né? Só no sentido literal da palavra, toma um corpo de carne, aquele princípio. Aí no sentido literal acontece, mas no sentido conotativo da reencarnação, não. Então, digamos, ele é, como o Livro dos Espíritos fala, ele é aproveitado quase que imediatamente após a morte do corpo que ele teve. Então, quando vocês ficarem lendo que tem espíritos que se encontram com seus animais depois que morreram, jogam fora, porque isso é uma bobagem, isso é uma besteira, isso não existe. Aproveitem e cuidem muito bem dos seus animaizinhos em casa, porque vocês estão contribuindo para a evolução daquele princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Deem muito amor
deem muito carinho, deem muita atenção, porque isso vai aprimorando esse princípio espiritual, isso vai desenvolvendo neles cada vez mais aquilo que eles precisam para se tornar um espírito humano. Mas vai demorar muito, não vamos imaginar, meu animalzinho é tão inteligente, nossa, parece gente. É tão inteligente que eu acho que na próxima ele vem como um espírito, ele vai encarnar num humano. Isso é bobagem, isso também não existe. O animal está para Deus, para nós, como o homem está para Deus. Também não existe isso. Ele está muito longe do que ele ainda vai alcançar. Ele ainda vai ter experiências em planos superiores a esse da Terra, aonde ele vai aprimorando a sua evolução de formas muito mais grandiosas do que a vida que eles têm aqui na Terra, nesse plano inferior ainda. Então, estão muito longe disso, né? Estão muito longe. Então, o animal não tem erraticidade porque ele não tem necessidade disso, que ele não tem escolha para fazer, ele não tem livre-arbítrio, ele não erra. Ele não erra, animal não é errante. O princípio espiritual no reino dos animais, ele não é errante, esse princípio espiritual. Errantes somos nós, que já estamos no reino dos homens, precisamos acertar, por isso que nós ficamos vagando, entre aspas, entre a erraticidade e os mundos materiais, a erraticidade e os mundos materiais, burilando a nossa alma, para nos energizarmos mais, para que a gente fique mais evoluído, né? Assim como os astros errantes vão perdendo também aquela rudeza toda até que se energizam. Então isso aí é o espírito errante, né? Que é esse capítulo em que nós nos encontramos. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e espera muito. Os espíritos na nossa condição evolutiva espera bastante para encarnar, porque precisamos compreender muitas coisas, precisamos aprender muitas coisas, precisamos desejar de coração ser bons, praticar o bem. Então isso demora, porque nós temos que vencer aqueles inimigos horríveis que carregamos em nós, né? Qual poderá ser a duração desses intervalos? Eles respondem, de algumas horas, e olha a dor agora, de algumas horas a alguns milhares de séculos. Quando eu li isso aqui, olha, por isso que eu falo com vocês, é uma obra inesgotável. A gente às vezes deixa de ler, deixa de lembrar, ou não chama atenção na hora que a gente lê, de coisas que quando a gente relê, a gente fala, não, eu estou vendo, e quando eu vi isso, eu falei, eu estou lendo isso mesmo? Dá certo isso? Eu pensando, porque eu já passei por isso aqui, numerosas vezes eu já passei por essa questão, aqui, com o centro, porque estamos há 30 anos aqui estudando isso, eu, no caso. E em casa, estudando o Livro dos Espíritos. Eu não tinha reparado isso aqui. Olha só que absurdo, né? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Gente, milhares de séculos é muita coisa para um espírito reencarnar. Para ele voltar à experiência material. Milhares de séculos, eu me perdi nisso. Eu falei, eu não posso estar lendo isso, está errado. Fui para outro livro, para pesquisar no outro autor, para ver se é isso mesmo. Aí a gente vê, mas por que não seria? Nós somos imortais. Nós vamos viver na eternidade quando a gente sair daqui. O que são milhares de séculos na eternidade? Nada. Nada. Não é nada. Assim como uma vida de 100 anos aqui não é nada. Nada. Então, depois eu me acalmei. Eu falei, não, eu não estou mais assustada. Porque o que são milhares de séculos para a eternidade? Esses milhares de séculos estão contados no tempo terra. Estão contados no tempo do nosso mundo aqui. Porque a doutrina espírita foi codificada aqui na Terra, para nós, aqui.
né? Com certeza em outros mundos ela foi levada, ou outras filosofias foram levadas de outra forma, mas essa veio para cá, para esse mundo que nós estamos vivendo. E esse mundo conta tempo assim. Então, quando eles falaram aqui milhares de séculos, esses milhares de séculos são contados aqui nesse mundo, né? A referência que eles deram. Então, o que são milhares de séculos contados na Terra perante a eternidade? Nada. Então, desisti de ficar assustado, né? Desassustei, como dizem os mineiros. Eu acho graça a forma como eles falam. Fulano assustou. Assustou quem? Né? Porque nós falamos assim, eu me assustei. Aí sim, mas nossa, fulano assustou. Aí eu falo, eu tenho uma nora que fala assim, que ela é lá do Centro-Oeste, ela fala assim, eu assustei. Aí meu filho, marido dela, assustou quem? Ela fica danada. É o nosso país maravilhoso, com todos os seus regionalismos, né? Onde a gente não pode dizer nem que tem erro na língua portuguesa, não tem erro, tem regionalismo, tem maneira de falar, tem modo, né, de falar, por isso que ele é lindo desse jeito e grandioso, né? Então, realmente, eu parei de me assustar com isso aqui. Mas olha que dói, hein? Já imaginaram milhares de séculos para voltar a uma experiência material? Um espírito para merecer ficar na erraticidade milhares de séculos, tem que ter feito muita coisa, né? Ou então ele está estudando tanto, ele está aprendendo tanto, que ele não pode voltar, para ele poder continuar aprendendo, para depois voltar e provar que sabe. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado do errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Aí pronto, acalma o coração, né? Não é perpétuo, não pode ser, porque nós fomos criados para a felicidade plena, para o bem supremo. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então é claro que não existe a maldade para sempre em nós. Esses inimigos todos que carregamos dentro de nós serão todos vencidos, todos eles. E o último também será vencido por nós quando nos aperfeiçoarmos, que é a morte do corpo físico, né? Que a gente não vai precisar mais de reencarnar assim. Então isso nos dá um conforto, por quê? Ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade. Fulano deixa de ser egoísta, deixa de ser ciumento, deixa de ser invejoso. Isso tudo vai atrasar a sua vida. Como se fosse fácil deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso. O orgulho e a vaidade, o egoísmo são terríveis. Segundo os espíritos, precisamos de muitas encarnações para vencer isso, né? Muitas encarnações. E precisamos compreender isso na erraticidade, porque não adianta o orgulhoso e o egoísta voltar para o mundo também ainda orgulhoso e egoísta. Por isso que ele fica milhares de séculos lá. Porque se ele é muito orgulhoso e egoísta, ele tem que entender que ele não pode voltar com isso. Senão ele vai perder tempo. Aí ele fica milhares de séculos lá. Para ele aprender que ele não pode ser orgulhoso e nem egoísta. Aí vai ter aquela encarnação cheia de privações, né? Vai ser um subordinado, vai ser um subalterno para vencer o egoísmo e vencer o orgulho. É assim que a banda toca pra gente, né? Não tem como fugir. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Mais um calorzinho no coração, mais um carinhozinho no coração, né? Ele tem sempre a oportunidade. Por isso que, novamente, eu vou falar a frase que eu adoro: o Espiritismo devolve Deus ao coração do homem. Porque ele ensina que Deus não é responsável pelas nossas dores e sofrimentos. Essa duração, segundo Kardec, né, pergunta, está subordinada à vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação?
Ele pode reencarnar rápido, né? Ou então ele vai ficar milhares de séculos lá. Isso é pela vontade dele? Ou é uma expiação imposta por Deus? Eles respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Tudo é consequência do livre-arbítrio. Tudo. Isso é fato, a gente tem que entender isso. A partir do momento que a gente entender isso, porque a gente só conhece isso, mas não está na corrente do pensamento não, porque a gente faz tanta besteira, tanta bobagem, que não pode estar, né? Que a gente faz, né? Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, olha só. Não tem como depois falar, mas eu não sabia. Sabia sim, sabia. Mas eu não sabia, né? A gente aqui no mundo, né? Quando tem assim uma discussão, um conflito familiar, que a gente solta aquela pérola, né, pra cima do outro, aí dá aquele baque no outro, aí aquela coisa horrível, pode até separar uma família. Aí o outro que falou a pérola diz: eu não sabia que isso ia causar tanto problema. Sabia sim, tanto sabia que falou para isso acontecer. Sabe, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente fala, a gente só não quer reconhecer, porque culpar o outro é mais fácil, parece que diminui, né, o nosso problema diante do próximo, né, mas nós sabemos sim, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Pois é, por isso, porque se ele continuar renitente, teimoso, não adianta ele vir para cá, vai fazer o que aqui? Vai continuar prejudicando, vai continuar se prejudicando, vai botar uma oportunidade dessa grandiosa a perder? Ora, dá trabalho. Aqui na Terra, não dá trabalho contratar uma babá para um filho? Dá trabalho, porque tem que fazer pesquisa, não pode botar qualquer uma, tem que ter referência. E tem que pagar bem, porque as boas cobram muito. Tem que pagar bem, pois é. E nós temos uma babá, nós temos um tutor, o nosso anjo da guarda. Ele está trabalhando, ele está nos ajudando, ele é o encarregado da nossa vida. Isso é sério. É todo um trabalho da espiritualidade para a gente reencarnar. Não custa dinheiro, porque lá não tem moeda, mas custa ocupação dos espíritos, custa trabalho dos espíritos. E isso é muito mais que dinheiro, né? Muito mais. Então a gente tem que aproveitar, tem que tentar vencer, pelo menos um pouco. Então não adianta botar a criatura aqui de novo para ela fazer tudo que ela fazia. Ela fica lá, aprendendo, sendo informada, sendo instruída. Então é o quê? Uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos, que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Isso acontece muito. Na erraticidade, o espírito aprende muito mais rápido, muito mais coisas, porque com a influência da matéria, e muitas vezes o mundo que nós estamos vivendo não oferece condições para um aprendizado maior, para um aprendizado mais aperfeiçoado. A gente só fica imaginando o laboratório da dimensão espiritual, né? O laboratório da natureza na erraticidade. Se a gente se encanta com esses laboratórios aqui na Terra, com esse avanço tecnológico na Terra, que está de acordo aí com a nossa inteligência, porque não adianta estar a mágica, não vai resolver, e nós nos fascinamos e nos encantamos com isso. Um robô que opera com um médico lá no Japão, e ele fazendo uma cirurgia neurológica aqui, né, uma neurocirurgia em alguém, a gente fica fascinado com isso. Se nós temos essa competência aqui, imaginemos o que existe na dimensão espiritual. As probabilidades de aprendizado lá, né? Como isso é grande. Quer dizer, o espírito aqui, ele não tem muitos recursos para ele aprender
e desenvolver o seu conhecimento naquela linha. Então ele permanece mais tempo na erraticidade, aí vem para a Terra dar continuidade ao seu trabalho, ou para qualquer um outro plano mais superior do que esse, depois de ter passado um tempo grande estudando. Aí nós temos aquelas crianças maravilhosas que aos 6, 7 anos de idade dão banhos de conhecimento, né, de muito conhecimento em todas as áreas, como a gente está vendo na Z, né? Nós temos conhecimento de crianças superdotadas, nem super é pouco, né? Isso é o resultado de um longo tempo de erraticidade e de aprendizado lá. E traz para cá conhecimentos fantásticos, né? A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Eles respondem, não. Inferioridade, não. Imaturidade, sim. Pouco conhecimento, sim, mas inferioridade, não, né? Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, o estado normal do espírito não é esse aqui nosso, né? Nós estamos ocupando um corpo, estamos encarnados. Esse não é o estado natural do espírito, né? O estado dele, real, é o espírito fora do corpo. É o espírito vivendo na dimensão espiritual, livre de uma matéria. O espírito nunca ficará livre do seu perispírito. Ele não ficará livre. O perispírito, quando o espírito evolui, se aperfeiçoa a um ponto muito grande, né? Não um absoluto, que é absoluto só Deus, mas quando ele se aperfeiçoa muito, o perispírito é tão aperfeiçoado quanto é aquele perispírito que ele carregou da última encarnação dele em mundos muito superiores à Terra, muito quintessenciado, tão quintessenciado que se confunde com a alma, com o próprio espírito. Mas ele sempre se reveste desse perispírito. A alma sem o perispírito é uma chama, né? É uma chama. Então a alma necessita do perispírito para que ela possa provar a sua individualidade. Ela precisa dele. Ela nunca estará livre dele, mas do corpo sim. O corpo físico, com certeza, ela estará livre. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Pelo que a gente estudou até agora, pode? Todos os espíritos encarnados são errantes? Não. O espírito que já se aperfeiçoou, que já chegou a um estado grande de perfeição, ele não é errante, ele não erra mais. Então ele não vai ficar passeando, entre aspas, como dizemos, ele não vai ficar indo e vindo para um mundo material, porque ele já aprendeu. Então não, eles respondem assim: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Aquele estado de espírito, revestido do perispírito, quintessenciado tanto quanto a alma, né, a energia da alma, e ele então não é um espírito errante. Só o espírito que precisa reencarnar, que precisa aprender, que ainda erra, é um espírito errante. Do contrário, não. Kardec diz, no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens. A gente já passou por isso, né? As ordens dos espíritos, aquelas classes de espírito impuro, pseudo-sábio, aquilo tudo, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados ou desencarnados. Encarnados ligados a um corpo, desencarnados desligados de um corpo físico. Espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação, não são espíritos errantes. De que maneira se instrui os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. É de uma forma diferente, claro. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevar. É aquilo que a gente falou no início.
Eles estudam a vida que eles levaram, e não é na última encarnação, em todas elas que ele teve, em todas que ele lembra, que são importantes para ele, né? Então ele vai estudar isso. Vêm, observam o que passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. É assim que eles aprendem. Então eles são levados para grupos de estudos, são levados para reuniões como essa aqui, né? Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, dizem eles, né, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas todas as coordenadas, mas, porém, contudo, todavia, que coisa horrível, análise sintática, né? Deus me livre. Eu gostava. Mas os espíritos inferiores as conservam. Tá vendo? Ninguém vira santo que morre, né? Pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então, com certeza, não vira santo. A gente tem medo, né, de falar, até isola, medo de puxar o pé. Mas olha, quando a gente perde um ente querido que a gente conhecia, conviveu com esse espírito encarnado, ora, a gente nós não devemos ficar fazendo julgamentos, mas a gente faz, não é? Automaticamente a gente faz. Sabe quando uma pessoa é muito orgulhosa, quando uma pessoa é muito rebelde, né, é muito bélica, muito arrogante, a gente se conhece pelo convívio com essa pessoa. Aí, num determinado centro mediúnico, porque centro espírita não deixa passar essas coisas, não. Mas um centro mediúnico que não faz muita análise, aí vem uma psicografia daquele espírito brando, pacífico, pouco tempo depois que ele desencarnou, né? Um espírito apresentando assim uma felicidade. É dele? Claro que não. Isso é uma mistificação. Não pode ser. Porque ele não vai mudar porque ele morreu. Porque ele perdeu o corpo, né? Ele não vai mudar porque o corpo foi destruído. Ele continua com todas as suas inferioridades. E com certeza quando ele mandar uma mensagem, não vai ser uma mensagem de uma pessoa pacífica, amorosa, né? Uma pessoa tranquila, porque não era assim. E dependendo da vida que esse espírito encarnado teve ali, a comunicação desse espírito vai vir mais ou menos de acordo com o que ele era. Não vai vir diferente. E se vier diferente, desconfiem, porque não é dele. Porque não é assim. Ninguém fica bonzinho, ninguém chega na erraticidade, liberado já, assim, daquela perturbação, e se livra de um egoísmo, se livra de uma arrogância, se livra de um orgulho. Não é assim, não. Isso está enraizado nas estruturas profundas da alma. Vai ter que ralar muito para vencer isso. Não é assim, não. Pode reconhecer que está errado, mas não vai se livrar disso fácil, né? Então, os espíritos elevados perdem o seu invólucro, mas os outros não. Porque os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões desde que venham os seus inconvenientes. O que eles não abandonam? Aqueles inimigos. O que eles não se livram deles? Eles respondem assim, ó. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acredita que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Não vão perder. Só perdeu é o corpo, mas a ideia, a mente, a inteligência, tudo que o espírito leva, continua com ele. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiverem paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido delas. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho.
Então, pode ser que ele, né, numa comunicação que dê, numa psicografia que ele faça, ele possa ter momentos dessa lucidez aqui, mas ele reconhece que o seu caminho ainda é longo para trilhar, que ele vai precisar de trabalhar muito, não é? Lidar muito e de gladiar-se muito com esses inimigos que ele ainda carrega com ele. O espírito provide no estado errante pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Tá vendo? Ó? Não se impõe nada a ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém modifica ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Ele vai ter que querer, ele vai ter que ter vontade, ele é estimulado pela felicidade dos justos. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas, né? Vão ficar duas questões para nós analisarmos na semana que vem. E também, isso ainda entra aí na questão dos mundos transitórios, esse assunto, porque nós estamos já nos alcançando ali, né? Alcançando ali às 16 horas, então não vamos passar do nosso horário. Mas se quiserem, dê uma olhadinha em casa, é dever de casa, hein? Dever de casa. 231, 232, 233, que é o finalzinho desse assunto sobre espíritos errantes. E vamos entrar, claro que vai dar tempo, em mundos transitórios na semana que vem, que são mundos transitórios, né? Não são mundos permanentes para uma alma, então que são mundos transitórios. Às vezes, a gente vê Marte, pessoal vasculhando lá, né? Vênus, que a gente olha daqui, é uma estrela linda, né? Estrela d'alva, né? Para que serve? Tem vida lá, encarnada? Já foi mais ou menos visto que não, e os espíritos dizem que Marte já teve, mas não tem mais. E fica assim, sem ação, fica sem utilidade. Nada é inútil nesse universo. O que é inútil desaparece, se transforma, evolui, né? Hoje nós não temos mais dinossauros, embora alguns doidos queiram recriar o bicho agora de novo. Para que eu não sei. Mas, se não é útil, desaparece. Né? Se não é útil, desaparece. Então, se Vênus está lá, se Marte está lá, com certeza isso é um mundo transitório. Né? E nós vamos ver a utilidade dele aí no próximo capítulo, embora isso não seja uma novela. Muita paz para todos. Que a gente continue aqui, ó, com o nosso cursinho de espiritismo, né? Que é muito bom. Não vamos nos formar, não vai ter diploma, mas nós vamos aprender. Muita paz para todos.